pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês uma dica simples e rápida para a gente conseguir fazer uma lista horizontal dentro do Xamarin Forms, ok? Sem a necessidade de utilizar Custom Render, apenas o XAML. Tomei a liberdade aqui do nosso projeto de já iniciá-lo. Então, eu tenho aqui uma lista normal, utilizo o Cache Strategy como Recycle Element e tenho uma tela que exibe uma imagem, ok? A gente rodar aqui só para ver como é que está o estado atual, a gente vê que é uma lista normal com várias imagens sendo exibidas ali. Então agora a gente vai pegar essa lista e vamos transformá-la em uma lista horizontal. A primeira coisa que a gente deve fazer é colocar essa lista dentro de um Relative Layout, ok? E a gente vai definir um tamanho de altura para esse Relative Layout, ok? 90. Uma outra observação é que se você estiver utilizando essa lista dentro de um grid, você vai passar a referenciar a posição dessa lista pelo Relative Layout. Então você vem um grid.row ou grid.column aqui diretamente, ok? Não mais na lista. A gente também define esse tamanho para que a gente consiga delimitar o tamanho que essa lista vai ocupar. Assim, ela não vai ocupar nem muito nem pouco espaço, né? Vai ocupar o espaço ideal. Próxima coisa que a gente tem que fazer aqui dentro da nossa lista é definir a altura da linha, que é a mesma medida que a gente colocou aqui no Relative Layout, que no nosso caso vai ser de 90. E agora vem as propriedades do Relative Layout em relação ao List View. Então, a gente vai colocar que essa lista ela vai estar em relação ao eixo X e ela vai ser do tipo Relative to Parent. Vou aqui abrir um pequeno parênteses, né, que esses são conceitos importantes. Quando eu falo Relative to Parent, eu estou querendo dizer que eu vou colocar as dimensões dessa lista no eixo X e depois no eixo Y relacionados ao elemento pai dessa lista. Bom, quem que é o elemento pai dessa lista? O elemento pai dessa lista é o Relative Layout. E por consequência, né, quem que é o elemento pai do Relative Layout? Nesse caso aqui é o Stack Layout. Com o XML a gente consegue ver isso claramente, quem que é o pai e quem que é o filho. Então, quando eu coloco aqui relative to parent, eu estou querendo dizer que é relativo ao pai. E qual propriedade? Vai ser a propriedade de largura, width. A gente vai ter um fator, esse fator ele é um valor constante de meio, e aqui nós vamos ter uma constante. Esse valor aqui de constante que a gente vai colocar aqui, ele é metade do valor que a gente definiu aqui em cima. Então, metade de 90 é 45. Já adianto que vai ter um pequeno problema, mas eu vou deixar esse problema, que no caso vai ter problema assim entre aspas, para quando vocês, que é um pequeno detalhe, quando acontecer isso com vocês, vocês já vão sacar o que tem que fazer. E aqui a mesma coisa agora com o eixo Y. E aqui no factor também vai ser meio, porém esse meio aqui será o valor negativo. Então, menos 0,5. E a propriedade constante vai ser 45, ok? Que, lembrando, é o mesmo valor daqui, que é metade do valor que você setou aqui em cima. A gente ainda tem mais duas propriedades para trabalhar, que é o height e o width. Então, a nossa altura também vai ser relative to parent. Propriedade também vai ser width. E o valor constante. Aqui no caso, esse valor constante... não. Aqui não é constante. Aqui é factor. Factor vai ser de 1. Vai ser unitário. É aqui que relative layout width. É aqui que a gente vai trabalhar com um valor constante, ok? E esse valor constante é o mesmo valor que a gente definiu aqui para a altura, beleza? Então, até aqui tudo bem. Só que se a gente for parar para pensar, a gente ainda não fez o essencial, né? Que é
rotacionar a nossa lista. Então, vamos lembrar aqui do círculo trigonométrico, né, das nossas aulas de geometria. A gente tem uma propriedade que é o rotation, que, né, por consequência, ele varia de 0 a 360 graus, que é o tanto que a gente consegue rotacionar um elemento. Como a gente quer que a nossa lista fique na horizontal e os elementos sejam da esquerda para a direita, então a gente tem que girá-la 90 graus no sentido anti-horário. 90 graus no sentido anti-horário é menos 90 graus. E no círculo trigonométrico, menos 90 graus é o mesmo que 270 graus. Então, é isso que eu vou colocar aqui, que a nossa lista ela vai rotacionar a 270 graus. Vamos rodar aqui e ver qual que vai ser o resultado. Então, vejam bem, nós temos aqui a nossa lista, ela já está na horizontal, ok? Só que os elementos, vejam bem, eles também estão deitados, porque eles acompanharam a rotação da nossa lista. E aqui ó, nós temos uma margem. Então, vamos por partes. Primeiro, a gente vai resolver essa margem aqui. Para resolver essa margem, é exatamente aqui no xconstraint, que é o mesmo valor de 45, só que a gente tem que colocar um menos aqui. Então, ele vai deslocar menos 45 para a esquerda, cobrindo aquele espaço ali. E a nossa viewCell aqui dentro, eu vou colocar o conteúdo aqui dentro de uma Content View, apenas para demonstração, mas poderia ser um Stack Layout, poderia ser um grid ou qualquer outro elemento aqui dentro. E vamos rotacionar esse nosso grid. Então vamos para um pouco de teoria aqui. Eu tenho aqui a minha lista nessa posição de 270 graus, que é igual a menos 90 graus. O que faz com que esses elementos também estejam deitados menos 90 graus. Eu quero voltá-los para 0 graus. 0 grau é a nossa rotação padrão, né? Para o cara conseguir enxergar em pé, vamos dizer assim, o elemento. Então a gente tem que compensar esses menos 90 graus aqui. Então, para compensar menos 90 graus e ir até o zero, a gente vai ter que rotacionar aqui em 90 graus positivo, que vai zerar ali a nossa rotação em relação ao conteúdo da célula, ok? Então aqui a gente só está rotacionando o conteúdo e não a lista. E arrumando aqui esse menos 45 aqui, a gente vai encostar a lista na borda da página. Então, esperar aqui o build para a gente conseguir ver o resultado, ok? Uma consideração, gente, o Relative Layout, ele não é um layout muito apropriado para você utilizá-lo, né, tipo, como se fosse uma tela inteira, construir uma tela inteira dentro do Relative Layout. Então, use-o com sabedoria, ok? Ele não é performático. Por que ele não é performático? Ele tem que ficar fazendo conta toda hora para referenciar os elementos. Então, quando você trabalha com poucos elementos, como é o caso desse horizontal list view aí, você não tem uma perda muito grande de performance, ok? Mas se você trabalhar com vários elementos ali dentro, já é um problema. Então, utilize-o com sabedoria. Então, aqui a gente já resolveu aquele problema dele dar um espaçamento, que agora ele está ok aqui. E a nossa lista está horizontal com os nossos elementos exibidos na vertical, beleza? Bom, gente, finalizou aqui exatamente isso que eu queria mostrar, é assim que a gente faz uma lista horizontal. Só que aqui agora eu vou uma parte bônus, né? Se vocês separaram que a minha scroll bar, ela ainda está sendo exibida aqui. E pode ter algum problema para você aí. Imagina que, né, no design você não queira essa scroll bar aqui, porque ela vai atrapalhar a experiência do usuário, simplesmente por uma questão de design. Como é que a gente faz isso? Bom, se você pensou em criar um custom control para eliminar essa scroll bar, pô, beleza, dá certo. Só que não é a melhor abordagem. Aqui, a melhor abordagem, do meu ponto de vista, é utilizando efeitos. E
A gente já tem um efeito aqui, que eu vou incluir aqui no meu projeto. Os outros eu não sei onde que eles foram parar, era para estar sendo exibido aqui. Vamos ver se eu deletei demais. Não, tá aqui, ó. Ah, agora foi. Vou incluí-los no projeto, ok, eu já tinha. Então, pronto. Então vamos lá dar uma olhada aqui o que a gente tem, olha. A gente tem, né, uma implementação em cada plataforma e também nas plataformas específicas, ok? Então, ó, aqui no meu Xamarin Forms, a nível eu crio uma classe, dou um nome para ela e herdo de routing effect. E aqui eu tenho que criar esse construtor aqui e herdar desse base, ok? Cuidado que se vocês utilizarem a IDE para criar, ela vai criar como protected e tem que ser público. Então é só trocar esse protected para o público, apagar isso daqui e colocar constante. Ou, né, não sei, no seu caso, pode deixar daquele jeito ali e vocês entrem como parâmetro, mas lembre-se de trocar para público. No caso do Android, a implementação ela é simples, né? A gente tem esses atributos aqui de assembly, onde o Resolution Group Name é um nome da sua empresa, ou o seu nome, no caso, que está criando o efeito, e o Export Effect, onde o typeof vai receber esse valor aqui de classe e o nome do efeito. Lembrando que essas duas strings aqui, ó, a gente referencia elas aqui, ó, o Resolution Group Name, ponto, o nome do efeito. E a gente herda de plataforma e effect, e ele vai pedir para a gente implementar esses dois métodos aqui. No caso do onDetached, vou mostrar aqui, né, que ele cria gerando uma exceção aqui. Então, no caso, vocês implementem no onAttached e no onDetached vocês simplesmente apaguem essa linha e deixem aqui em branco, para ele não gerar uma exceção quando você desabilitar o controle. Aí vem a questão, quando que a gente desabilita o controle? A gente desabilita o controle quando ele é destruído da tela, ou seja, quando você sai de uma tela e vai para outra, quando você elimina, remove essa tela da pilha de navegação, então você está destruindo o controle. Se você tivesse alguns eventos inscritos aqui, você iria se desinscrever desses eventos nesse método aqui. É muito importante fazer isso para não gerar memory leak. No nosso caso, a gente não está fazendo nada disso, então eu vou simplesmente manter aqui. Então a primeira coisa que eu faço é o control, eu verifico se ele é nulo, se ele for nulo eu retorno, não quero fazer nada, para também não gerar uma exceção quando ele rodar essa instrução aqui. E logo em seguida eu falo que o meu control ponto vertical screwbar enabled recebe falso, ou seja, ele não vai exibir a screwbar. Um outro parênteses aqui, gente. A gente tem duas propriedades, que é o control. O control ele faz elemento ao a view, né, ou ao componente dentro do Android. E você tem a propriedade element, que faz referência ao objeto, ao elemento lá dentro do Xamarin Forms, ok? Então, a nível de Xamarin Forms, que seria esse projetinho aqui. E no WP, a gente faz a mesma coisa lá do Android, coloca as instruções de assembly, os atributos de assembly, herda de plataforma e effect, vocês vão ver que ele vai ter o mesmo método. Só que como é o WP, ele é diferente do Android, aqui também vai ser um pouquinho diferente. Eu estou utilizando um using aqui, ó, para o windows.ui.xml.controls e chamei ele de mylist. Por quê? Porque eu tenho vários controles aqui dentro. E eu quero verificar, no caso do meu WP, que o controle, perdão, que o controle que eu estou referenciando, que eu estou trabalhando, ele é um list view. Então eu verifico, olha, se o controle for um list view, salva esse controle numa LV, como se fosse o alt aqui. Daí ele vai falar mylist, que é esse using aqui, .scrollViewer, set scrollbar visibility. E eu vou falar que elemento? Meu elemento é LV. E qual que é o enumerable? Qual que é a propriedade do scrollbar visibility? Hidden. Beleza, terminei aqui. Por fim, dentro da minha main page, eu simplesmente vou dar um list view, effects, local, no scroll.
No caso, meu próprio template aqui já criou esse local. E ele está aqui porque ele já está no projeto raiz, beleza? Vamos rodar. Eu estou com a superstição de que eu tenho que dar build fora do XML, senão acontece aquela paradinha de eu ter que cancelar. Tem dado muito certo quando eu faço isso, né? Quando o foco da página não é o XML. Qual que é a vantagem da gente também utilizar um efeito ao invés de um custom render? A questão é que quando eu utilizo o efeito, esse do scroll, eu posso utilizá-lo em outros controles também. Não necessariamente eu fico amarrado à lista. No caso do Android List, você viu que era o scroll, visibility enable. Então, se eu estivesse utilizando uma scroll view, eu também poderia esconder a scroll bar dela. Então, você consegue reaproveitar esse effect em outros elementos, ok? Então, olha só. Minha lista horizontal e minha scroll bar sumiu. Então, eu tenho uma lista horizontal que já tem toda a implementação e todas as facilidades que a List View me proporciona e tem todas as facilidades. Agora ela está horizontal e eu não precisei de criar nenhum custom controls, tudo em XAML. Ok, gente? Só espero que não fique muito extenso, mas vou dar aqui uma revisada com vocês. Vamos lá. A gente define aqui um relative layout e coloca a lista dentro desse relative layout, ok? E informa um tamanho para esse relative layout. Logo em seguida, a gente seta um tamanho para a linha dessa lista, que consequentemente vai ser o mesmo tamanho aqui do relative layout. Isso daqui para a maioria dos casos, pode ser que seu caso específico você tenha que alterar isso daqui. A gente gira a lista para 270 graus para que os elementos se movam da esquerda para a direita. Se você quiser o contrário, você vai girar 90 graus apenas, então eles vão da direita para a esquerda. Essas duas propriedades aqui, ó, relative to parent, propriedade with, e um fator de meio para o x e menos meio para o y. E a constante de menos 45 para o x, para a gente conseguir grudar ela na borda da tela, e 45 para o y. Logo em seguida, a gente vai setar a altura, que também vai ser relative to parent, propriedade widget e o fator unitário, ou seja, valor 1. Por fim, widget constraint, que é uma constante que essa vai ter o mesmo valor da altura aqui do nosso relative layout. Por fim, mas não menos importante, a nossa view cell, o conteúdo da nossa view cell tem que estar rotacionado em 90 para anular esse 270 aqui, para ficar exibido ali na vertical bonitinha. Aqui no caso eu utilizei uma content view, mas poderia ser um stack layout, que ele também tem essa propriedade de rotação, beleza? Então, content view. E aqui dentro os elementos que eu estou utilizando, eu não preciso de alterar nada. Bom, gente, obrigado aí e até a próxima.